Tome o seu lugar, se assente. Glória a Deus. Amados irmãos, você que está aqui hoje, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você que nos assiste de casa, está assistindo aí de casa do seu trabalho, onde você possa estar. Tem uma palavra de Deus para você. E quero pedir, se possível, compartilhe, Compartilhe deste culto, para que mais pessoas possam estar assistindo conosco, para que o amor e o poder de Deus também possa alcançar a vida dessas pessoas. Amém? Então você que assiste de casa, zero o violão para mim, é ele que está dando microfonia. Corta o som. Amém. Cortou? A gente sabe de tudo um pouco, De som, de luz, de tudo um pouco. O ouvido me chama, sei onde está dando os unidos. Amados irmãos, abra sua Bíblia comigo, você que tem ela, em 1 Reis, capítulo de número 19. Não fique esperando pela tela hoje, que o Marlon não pôde vir, você está mal acostumado. Só se a Andressa largar lá, se ela tiver misericórdia de você. Mas isso é bom para você também não se acostumar apenas à facilidade de ter a sua Bíblia. Eu tenho dito, irmãos? Essa é uma facilidade que a gente usa mais para os visitantes, mas cada cristão precisa ter a sua Bíblia e aprender a ter intimidade com ela. Então é importante você ir manuseando, porque a palavra de Deus é alimento para você. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Mais uma vez, glorifico a Deus por cada pessoa que nos assiste em sua casa. Se você não compartilhou ainda nosso culto, coloca para compartilhar, chama alguém que está se sentindo cansado nesses dias, esgotado nesses dias. Eu tenho uma palavra de Deus para cada um de nós neste lugar. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Vou ler aqui com vocês. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, foi, chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi a sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque será muito longo o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Fecha os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, repita a minha oração em voz alta, com a mão no teu coração, diga assim: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, fala comigo, porque eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a tua palavra diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a tua palavra diz que eu posso fazer. Fala comigo, Senhor meu Deus. Aplauda ele bem forte nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia está falando do momento de um dos maiores heróis da história de Israel. Elias, se não foi o grande profeta, foi um dos maiores profetas bíblicos.
Elias teve experiências com Deus sobrenaturais. Elias foi aquele que orava e parava de chover. Certa vez Elias orou e 3 anos não choveu, como ele profetizou. Quando Elias voltou a profetizar, a chuva desceu do céu. Elias é aquele que via até mesmo as águas se abrirem e Deus abrir caminho com a terra seca no meio das águas. Elias era aquele que via Deus lhe sustentar quando não havia sustento nenhum, num tempo de fome e sequidão. Elias foi aquele que Deus usou até mesmo os corvos para alimentá-lo. Elias é aquele que orou e Deus enviou fogo do céu. Elias, se não é o maior profeta bíblico, ele é um dos maiores profetas bíblicos, ao ponto de quando Jesus ele vai transfigurar o seu rosto lá no Monte da Transfiguração, a figura de Elias estará ali no Monte da Transfiguração. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Elias foi aquele que profetizou no período onde quem governava era um rei chamado Acabe. O rei Acabe foi um rei mau, porque o rei Acabe não apenas tolerou, o rei Acabe ele trouxe a idolatria, ou seja, a adoração a falsos deuses, a um povo que adorava o único Deus vivo e verdadeiro, que era o Deus de Israel. O povo de Israel, no período do reinado do rei Acabe, deixou o altar do Senhor abandonado e passou a adorar outros deuses no lugar de Deus, ao ponto que o altar de Deus ficou em ruína. Acabe foi um rei que não apenas tolerou, mas ele trouxe a idolatria para dentro do seu povo, ao ponto que ele casou com uma mulher, que foi no Antigo Testamento, e até mesmo não é no Novo Testamento, cita sobre ela, a figura de uma das pessoas mais malignas e mais diabólicas que já existiram, que foi a rainha Jezabel. Jezabel é a figura do próprio diabo na terra. Então, rei Acabe, ele casa-se com aquela mulher e permite trazer a idolatria para dentro do povo. Preste atenção nisso, porque isso traz grandes consequências, traz uma fome, traz uma seca, uma sequidão. E é Elias que vai ser o profeta naquele tempo, no tempo da idolatria, no tempo de Jezabel, no tempo onde um Deus estava sendo adorado no lugar do verdadeiro Deus, um Deus chamado Baal. Esse Deus está sendo adorado no lugar de Deus, e Elias levanta para denunciar esse pecado. Elias levanta para profetizar o pecado do povo, o pecado do rei, com a esperança de trazer um conserto à nação, com a esperança de restaurar, não é, a verdadeira adoração no meio daquela nação. E Elias passa a profetizar. Elias paga um preço alto por isso. Elias é caluniado, Elias é perseguido, Elias ele corre todo tipo de risco, ele passa todo tipo de dificuldade no deserto, que você nem pode imaginar. Ele é o profeta do deserto, aquele que era chamado de o agitador de Israel. Elias é um homem tomado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de coragem, que não tinha medo de profetizar, ao ponto que um dia ele vai fazer um desafio aos profetas deste falso Deus chamado Baal, e diz para eles que ele clame a esse Deus, e ele clamará ao verdadeiro Deus, e o Deus que responder, esse deveria ser o Deus que deveria ser adorado. Leia essa história para você entender ela melhor. Eu não posso esmiuçar aqui, porque senão iríamos a mais de 2 horas, mas o fato é que naquele momento Elias, ele vai humilhar os profetas de Baal, porque eles vão clamar o dia todo e nada vai acontecer, mas Elias vai clamar ao Deus que eu e você servimos, e este Deus vai enviar fogo do céu para responder a oração de Elias, e aqueles homens vão ser humilhados, e depois disso o povo vai então se irar contra os profetas de Baal, ao ponto que eles vão ter a sua vida, mais de 400 profetas de Baal vão ter a sua vida tirada ao fio da espada. Naquele momento Elias poderia pensar, preste atenção, naquele momento Elias poderia pensar: cheguei ao momento que eu queria, provei que a idolatria é um engano, provei que Baal não pode atender ninguém, provei que o verdadeiro Deus é o Deus que eu sirvo. Elias poderia pensar que ele havia alcançado
tudo aquilo que nos últimos anos da sua vida ele estava almejando, tudo aquilo pelo qual ele estava vivendo os últimos anos da sua vida. Depois daquilo, Elias poderia pensar: agora vai haver um conserto. Mas sabe o que acontece? O mal não deixa de existir, a idolatria não desaparece, Jezabel não é destituída. Pelo contrário, o versículo de número 19 narra para nós que depois deste grande desafio, o rei Acabe manda avisar a Jezabel o que havia acontecido com os profetas de Baal. E Jezabel, ouvindo que os profetas de Baal haviam sido mortos, ela se ira e manda um mensageiro até Elias para dizer: olha, digam a Elias que de certo, com toda certeza, amanhã, neste mesmo horário, tão certo como vivem os deuses no plural e na letra minúscula, porque Deus com letra maiúscula não é Deus no plural, porque só existe um único Deus santo e verdadeiro, que é o Deus que eu e você servimos. Tão certo que amanhã, a esta hora, avise ele que ele estará morto. Chegam os mensageiros e trazendo essa notícia para Elias. Elias poderia pensar: poxa vida, cheguei onde nós deveríamos chegar, desafiei os profetas, mostrei que não vale a pena servir a Baal. Elias poderia pensar que os dias de lutas haviam acabado. Mas então chegam os mensageiros e dizem: olha, a rainha mandou dizer que amanhã esse horário você vai estar morto, por aquilo que aconteceu com os profetas de Baal. Elias, mesmo sendo um homem experimentado em milagres, Elias, mesmo sendo um homem que viveu coisas extraordinárias com Deus, o Deus que mandou fogo do céu, Elias, quando ouve aquilo, Elias é tomado pelo medo, pela angústia, pelo pavor, pelo desânimo, ao ponto que Elias chegará mesmo até pedir a própria morte. Amados irmãos, eu quero que você entenda aqui nessa noite, que se sentir cansado, que se sentir desanimado, não é prova de que você não ama a Deus, de que você não tem uma fé, e de que Deus não está na sua vida. Preste atenção, Elias foi, se não o maior profeta do Antigo Testamento, um dos maiores profetas. Mas mesmo Elias, o homem que orou e o fogo desceu do céu, o homem que orou e não choveu 3 anos, o homem que orava e a chuva voltava, o homem que Deus, não é para sustentá-lo, operava sinais e maravilhas, o homem que viveu coisas extraordinárias, o homem que desafiava mais de 400 profetas, mesmo Elias sendo quem ele era, Elias agora está se sentindo cansado, Elias agora está se sentindo desanimado, Elias agora está se sentindo no seu próprio limite. E quando eu falo sobre isso, eu paro para pensar nos nossos sentimentos nesses dias. Nós que estamos aqui, quem está em casa, qualquer pessoa que ouvir essa mensagem, estamos já há mais de um ano lutando contra uma moléstia. Há um ano atrás passamos por um momento difícil, as coisas fecharam, disseram para os empresários que tinham que fechar, disseram para quem presta serviço que tinha que fechar, e naquele momento enfrentamos um momento difícil. Só que o tempo foi passando e nós passamos a acreditar que o pior já havia ficado para trás. Inicia-se um ano e vem um momento mais difícil ainda, como nunca havíamos vivido, sim ou não? E eu noto que não é o meu sentimento, não é o teu sentimento, mas eu olho e noto que é um sentimento geral. As pessoas dos dias de hoje estão se sentindo cansadas. As pessoas dos dias de hoje estão se sentindo desanimadas. E alguns chegam até mesmo a estar dizendo: pastor, eu cheguei no meu limite.
Porque esse cansaço não tem a ver apenas com o cansaço físico. Na tricotomia do homem, o homem é corpo, alma e espírito. E nós cansamos, tanto fisicamente, como também na alma, ou seja, nas emoções, porque a alma é a sede das emoções. E às vezes nos sentimos cansados fisicamente. E note que Deus, Ele se preocupa com o teu cansaço. Tanto é que quando Deus vai dar a lei a Moisés, parte da lei, um dos mandamentos, Deus diz você vai guardar um dia para descansar. Sim ou não? Deus diz, você vai tirar um dia para descansar. O 7º dia será o dia para o teu descanso. Então o próprio Deus, sabendo das nossas limitações, porque Ele que nos criou, Deus sabe que fisicamente a gente chega a um limite. O seu corpo, ele tem limite, sim ou não? Você pode ficar uma noite, às vezes 2 noites sem dormir, mas vai chegar uma hora que você vai apagar. Porque o teu corpo, fisicamente, ele encontra limites. Você cansa, teu corpo cansa. Teu corpo, ele se sente cansado do trabalho, da dedicação, do esforço. Por isso Deus, quando nos criou e nos deu a lei, Deus já nos criou e disse para nós que deveríamos tirar um dia para descansar. Jesus, quando veio a este mundo, Jesus veio com uma promessa. Jesus veio dizendo, vinde a mim você que está cansado, e eu vos aliviarei. Só que a gente cansa tanto fisicamente. Talvez eu estou pregando aqui, tem pessoas que estão cansadas. Talvez foi um dia difícil, foi um dia corrido para você. Você cansa fisicamente. Mas da mesma forma que você cansa fisicamente, você cansa também emocionalmente. As emoções ficam cansadas. Às vezes a gente se abala emocionalmente. Às vezes a gente está uma rocha, uma fortaleza, sim ou não? É uma rocha, as emoções estão firmes, a gente está ali, não é? Esperando o melhor, confiando, emocionalmente, legal, desculpe dizer essa palavra, mas é assim, emocionalmente legal, por cima, confiante, ousado, esperançoso, todas as emoções boas estão em você naquele momento, cheio de fé, cheio de confiança, e emocionalmente você está bem. Mas quando as lutas, as dificuldades são tão intensas, quando estamos vivendo às vezes períodos longos de adversidade, aonde vamos buscando a palavra, vamos ouvindo uma palavra, vamos buscando a Deus, e aquilo vai nos fortalecendo, mas mesmo assim, emocionalmente, podemos chegar ao nosso limite e ficar fragilizados, ficar triste. Amados irmãos, não é fácil hoje em dia você ouvir e ver tanta notícia de tanta gente que está partindo, sim ou não? Deixa a gente triste, deixa ou não deixa? No próprio grupo da igreja ali, já notaram isso? Quem participa do grupo do WhatsApp na igreja, até um tempo atrás a gente ria, a gente brincava, às vezes um colocava uma coisa ou outra. Agora a gente tem visto tanto assim, olha para fulano, daqui a pouco vem aqui para avisar que fulano faleceu. Isso nos entristece, sim ou não? Perder alguém também nos entristece, sim ou não? E é tantas más notícias, é um período tão longo de luta e de adversidade, que isso tende a nos cansar emocionalmente. Mas pelo amor de Deus, deixa eu falar para os irmãos aqui, você que está no grupo da igreja, não vai sair, vou sair do grupo da igreja, vou dar um tempo, porque tem tido notícia ruim. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não é ser igreja. Ser igreja é rir com os que riem, mas chorar com os que choram. É bom estar no grupo da igreja, quando tudo está bem, a gente está dando risada. Mas quando não é o tempo de chorar, a gente tem que permanecer ali, para chorar com os nossos irmãos, e ter uma palavra de apoio para eles também, amém? Emocionalmente, a gente também chega no limite, e espiritualmente também, que a gente está na luta, está no meio da adversidade,
a gente está buscando o Senhor, está buscando o Espírito Santo, e hoje em dia a gente não tem mais, não é aquela graça de estar tão presente na igreja como a gente gostava antes. A igreja não é o lugar onde você vem e recebe uma palavra de Deus, você sai daqui, não é, voando no Espírito Santo, sim ou não? Recebe uma oração, uma imposição de mãos do teu pastor, um abraço de um irmão, um abraço de uma irmã. Mas nesse tempo, a gente vem na igreja, a gente tem que ficar cada um de um lado. Nem o pastor pode orar por você. E se a gente não vigiar, existem aqueles até que nem pode estar presente. Se a gente não vigiar, espiritualmente a gente vai enfraquecendo. E daqui a pouco a gente já está no nosso limite. Elias, diga comigo assim, ó, Elias chegou no seu limite. Fisicamente, Elias está cansado. Elias vivia no deserto. Elias pregava no deserto. Elias desafiou os profetas de Baal durante um dia todo. Fisicamente, Elias chegou no limite. Emocionalmente, Elias chegou no limite. Sabe por quê? Porque Elias estava pensando assim, agora tudo vai melhorar, agora tudo vai dar certo. E daqui a pouco chega uma notícia. É como um balde de água fria. A pior coisa que pode acontecer é quando a gente pensa que tudo vai melhorar e daqui a pouco vem uma notícia ruim, sim ou não? E tudo volta a estaca zero. E assim, olhe para cá, que as pessoas têm se sentido hoje em dia, sim ou não? Porque o empresário, ele pensava o seguinte, não, agora as coisas vão começar a melhorar, o ruim já ficou para trás, tudo está melhorando. Aí vem um tempo, as coisas pioraram. Os médicos, os profissionais de saúde pensaram, não, agora a tendência é as coisas melhorarem. Daí veio tudo de novo e as coisas se tornaram ainda piores. E aí, as pessoas se sentem cansadas e se sentem no limite das emoções dos dias. Elias estava no limite, tanto físico como emocional. Elias pensou que tudo ia mudar, mas agora ele vê que Jezabel continua lá. Jezabel continua mandando. Jezabel continua dando ordens. E aí as emoções de Elias chegam ao limite. Espiritualmente, Elias está no limite. E se eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui provas que mostram quando uma pessoa chega no limite. Existem aqui alguns sinais que mostram que alguém chegou no seu limite. O primeiro sinal na vida de Elias, que mostra que Elias estava no seu limite, é que quando Jezabel mandou o mensageiro dizer, assim façam os deuses, e outro tanto, que amanhã estas horas não puseram a tua vida como um deles. Olha o versículo 3, diz assim, ó, o que vendo ele, levantou-se para escapar. Existem algumas traduções bíblicas mais novas que diz que ele teve medo. Elias foge, ou seja, Elias vai fugir. Diga comigo assim, ó, Elias fugiu. Como diz o gaúcho, Elias deitou o cabelo. Assim o gaúcho diz, né? Tu que é lá da cachoeira, que é mais gaúcho ainda, lá da cachoeira. Lá ainda os caras falam com a gente ainda no E, né, gente, irmão. Então, Elias, quando recebe a má notícia, Elias vai ter medo e Elias vai fugir. Ou seja, preste atenção, Elias, o grande profeta, mas Elias está no limite, ele está cansado, ele está desanimado, ele chegou no limite emocional, ele chegou no limite físico, ele chegou no limite espiritual, e quando ele recebe a má notícia, Elias é tomado pelo medo, e Elias agora, ao invés de se mover, preste atenção, até então, meu irmão Adilson, Elias se movia pela fé, Deus falava, Elias ia, Elias só ouvia Deus. Estude a história de Elias, você vai ver que Elias, ele vivia pela fé, pela palavra de Deus. Agora Elias deixou de viver pela fé, Elias deixou de se mover pela fé, e Elias passa a viver pelo medo. Irmãos, o medo, ele é algo natural, e ele até precisa na nossa vida, que por causa do medo,
a gente se torna mais prudente. Quem tem medo de água não morre afogado. Sim ou não? Muito difícil, pode ter um acidente, mas quem tem medo da água não morre afogado. O medo nos deixa prudente, o medo nos evita de nos colocarmos em perigo. Mas o problema não é sentir medo, porque sentir medo qualquer um pode sentir. O problema é quando o medo é que passa a determinar quais são os passos que você vai dar. Elias, por causa do medo, ele vai fugir. Elias agora não está vivendo e nem se movendo pelo que Deus diz. Elias está vivendo e se movendo pelo que o sentimento dele está dizendo para ele. O medo de Elias foi tão grande que fez Elias fugir. E quando você, preste atenção, chega no seu limite, um dos sinais que você chega no seu limite é que você deixa de ouvir a Deus para ouvir os teus sentimentos. Toda pessoa que chegou no limite espiritual, emocional, físico, ela deixa de se mover pelo que Deus diz e ela passa a se mover pelo que as suas emoções dizem. O seu coração diz que não vai dar certo, você acredita. O seu coração diz que é o fim, você acredita. O seu coração mente para você, porque enganoso é o coração do homem, e você acredita. E aí você deixa de ouvir a Deus para ouvir a voz da tua alma e do teu coração. Esse é o primeiro sinal de que você chegou no seu limite. Ei, posso te dar um conselho? Não escute a voz do coração. Se alguém disser para você, escute a voz do coração, está amarrado isso. Isso não é um conselho de Deus. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Não escute a voz do coração. Escute sim a voz de Deus para a tua vida. Escute sim a voz de Deus para a tua vida. Porque o teu coração muitas vezes vai dizer para você é morte. O teu coração muitas vezes vai dizer desista. O teu coração muitas vezes vai dizer o sonho acabou. O teu coração vai dizer muitas vezes para você não tem saída. Mas mesmo que teu coração esteja dizendo tudo isso, a voz de Deus está dizendo para você: creia, porque eu ainda estou no controle. Quem crê nisso, aplauda o Senhor nosso Deus. Creia. Elias passa a ouvir a voz do coração. E Elias passa a viver pelo que está sentindo. Elias fugiu. E quando Elias foge, preste atenção nisso. No mesmo versículo 3, pode estar lá? Levantou-se para escapar com vida e foi. Chegou a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Elias tinha um moço que lhe acompanhava. Elias tinha um servo, um ajudante, alguém que lhe acompanhava. Quando ele estava no Monte Carmelo, estava lá. Quando ele estava no monte, aonde Deus vai trazer a chuva, que parece uma pequena mão, assim, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, o moço estava lá. Mas agora Elias está no limite. Diga assim comigo: Elias está no limite. Elias está cansado, desanimado, ele chegou no limite, ele está esgotado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Sabe qual é o segundo sinal de quando uma pessoa está esgotada? Essa pessoa muitas vezes tende a se isolar. Sabe o que Elias faz? Ele deixa o menino, ele diz: fique aí, porque eu preciso ficar sozinho. Muito parecido com os sintomas da depressão, sim ou não? A pessoa depressiva, ela quer ficar sozinha. Ela fecha-se dentro de um quarto, de um lugar escuro, e ela quer ficar sozinha. Ela não quer ver ninguém. Se alguém vai visitar, ela diz que não estou. Porque ela não quer ninguém, não quer ver ninguém. Elias está esgotado. Elias está desanimado ao ponto que Elias quer ficar sozinho. E entenda o que eu vou te dizer. Quando você está cansado, quando você chegou nos seus limites, é o momento mais inoportuno para você ficar sozinho. A Bíblia nos recomenda em Eclesiastes que é melhor 2 do que 1. Pois se um estiver com frio, o outro esquenta. Por que Deus deu à igreja? Para vivermos
em comunhão, em comunhão entre os irmãos. Para um orar pelos outros, para um interceder pelos outros. Quando você se sente no limite, é aí que você precisa de ajuda. Quando as tuas forças estão se esgotando, quando emocionalmente você está no limite, quando espiritualmente você está no limite, quando fisicamente você está no limite, este é o momento onde mais você vai precisar de ajuda. Mas sabe o que o diabo mais vai fazer? Mais ele vai tentar isolar você. Nós, claro que agora estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de pandemia. Nem todos que não estão vindo na igreja, muitos que não estão vindo na igreja porque não podem mesmo, por causa de outras morbidades, têm que se isolar. Mas existe algo que o inimigo faz, eu já percebi. Quando uma pessoa começa a enfraquecer na fé, a primeira coisa que a pessoa diz para o pastor é: pastor, eu vou dar um tempo, eu vou ficar por casa. Pastor, eu preciso dar um tempo, eu preciso ficar por casa. Estou falando de um tempo além da pandemia. Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês são inteligentes. E quando a pessoa começa a enfraquecer, emocionalmente ela chegou no limite, fisicamente ela está no limite, espiritualmente está no limite, o diabo sussurra nos seus ouvidos e diz: dá um tempo, fica em casa, te isola, fica de canto. E a tendência é quando você se isola, a tendência é quando você fica de canto, a tendência é quando você se aparta do meio do corpo de Cristo. Não é vida, mas é morte. A igreja, ela é comparada com o corpo. Olha aqui para mim. Vendo meu corpo? Meu corpinho, pequenininho, baixinho, rechuchudo. Está vendo meu corpo? Fazer um exame simples com você. Se agora acontecesse alguma coisa, que de repente meu dedo fosse decepado aqui, a ponta do meu dedo, e eu não conseguisse reimplantar a ponta desse meu dedo ao meu corpo, a ponta desse dedo iria viver ou iria morrer? Iria morrer. Sim ou não? Por quê? Porque quem faz parte do corpo não sobrevive fora dele, está entendendo? Sim ou não? Quem faz parte do corpo não sobrevive fora dele. A mesma coisa é você. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas precisam ficar em casa, precisam. Mas quando as coisas melhorarem, nós temos a necessidade de congregar. Live é muito bom, ajuda, mas não é a mesma coisa que estar presente, sim ou não? Nós temos uma necessidade de estar inserido num corpo. Porque quem faz parte do corpo, se aparta do corpo, acaba morrendo. Você foi chamado para ser igreja, sim ou não? E quando você se sente cansado, meu querido, quando você se sente cansada, minha querida, quando emocionalmente você está aí, passando por lutas, fisicamente você está passando por lutas, espiritualmente você está passando por lutas, mas você precisa estar no meio do corpo, porque aqui é onde a glória de Deus se manifesta, é aqui é onde o poder de Deus é derramado, é aqui aonde Deus brada do céu e fala com os seus filhos na terra. Só quem crê aplauda Ele bem forte nessa noite. Aleluia. Elias queria ficar sozinho. Ele diz para o seu moço: fique. Segundo sinal de quando alguém está no limite, a pessoa tende a querer ficar sozinho. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte. Terceiro sinal de uma pessoa quando está no limite. Quando uma pessoa chega no extremo do limite, elas muitas vezes chegam a desistir da sua própria vida. Eu não acredito que Elias verdadeiramente queria morrer. Não acredito que Elias queria morrer.
Mas a alma de Elias está dizendo assim, ó, eu desisti da minha vida. Eu desisti daquilo pelo qual eu estou vivendo. Ele era um profeta, ele achou que as coisas iam mudar, as coisas não mudaram, Jezabel continuava lá. Ele chegou no limite. Pensou que as coisas iriam melhorar e não melhoraram. Pensou que as coisas iriam mudar e não mudaram. Até agora parece que estão piores. Elias chegou no seu limite. Elias está tão no limite que Elias chega até mesmo desistir da sua própria vida. Não vale mais a pena viver por isso. Elias chega a dizer, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias está dizendo, não vale mais a pena profetizar, Deus. Elias está dizendo, não vale mais a pena lutar. Eu vou desistir de tudo. Eu vou deixar meu ministério. Eu vou entregar minha credencial. Eu vou entregar, não é o meu crachá, o meu uniforme de diácono. Eu vou entregar o meu ministério na igreja. Eu vou deixar a igreja. Eu vou me afastar de Jesus. Elias está dizendo, não vale mais a pena. Elias desistiu de tudo. Mas como eu dizia na live da Esperança domingo, não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que Deus tem para você, ainda que você tenha chegado no limite, ainda que pareça que você não tem mais forças, ainda que pareça que não tem mais saída, não desista do teu milagre. Deus ainda não deu a última palavra. Só quem crê aplauda Ele bem forte nessa noite. Último sinal de quem chegou no seu limite. Elias pede para si a morte, versículo de número 5. Então deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo lhe tocou, e disse, levanta e come. 6. Versículo 6. Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Só para você entender, versículo 7. E o anjo tornou a segunda vez e tocou e lhe disse, levanta, come, porque é muito longo o teu caminho. Olha só. O anjo vai aparecer para Elias, o mensageiro de Deus, vai tocar em Elias. Elias vai olhar para o anjo. O anjo vai mostrar para ele que ali há água para ele beber, pão sobre as brasas para ele comer. Elias até vai comer, mas depois que Elias come, Elias volta a dormir. Elias só dá uma comidinha, come um pouquinho, ao ponto que o anjo tem que chamar ele de novo. Elias, come, Elias. Imagina Deus preparar o pão para você, e você tem que, o Senhor tem que falar 2 vezes contigo para você comer aquilo que Ele tem para você. Você comer, mas não comer tudo. Quando a gente chega no limite, a gente perde até a sensibilidade de ouvir a voz de Deus falando com a gente. Existem pessoas que estão aqui e outras que estão em casa, que esta palavra é Deus que está falando para você. Você chegou no seu limite, está cansado, está desanimado, achou que as coisas iriam melhorar e não melhoraram, achando que o tempo difícil havia passado e não passou. Você chegou no seu limite, você está aí sem forças, fisicamente no limite, emocionalmente está no limite, e agora Deus está falando com você. Deus está te dando pão. Ei, escute isso, o pão é símbolo da palavra de Deus, a água é símbolo do Espírito Santo. Deus está te dando pão, Deus está te dando água, ou seja, Deus está te dando a palavra, e o Espírito Santo está vindo para refrigerar a tua dor. O Espírito Santo está vindo para você beber da presença dele. E aí a pessoa está tão desanimada, a pessoa está tão cansada, que a pessoa nem nota que é Deus que está falando com ela. Note que Elias nem percebeu
que era o anjo do Senhor. E Elias está até sem fome. Elias está sem fome. Diga comigo assim, ó, sem fome da palavra e da água. Escute isso. Guarde isso no teu coração. Quarto sinal de alguém que está no limite emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. A pessoa perde a fome pela palavra de Deus e perde a fome do Espírito Santo. A pessoa passa a ter repulsa. Ela vem no culto, ela diz para que grita. Ela não aguenta a oração. A oração faz mal para a pessoa. A pessoa não aguenta ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus e passa mal enquanto ouve a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque um dos sinais de quando a pessoa chegou no limite é que a pessoa, ela perde a fome do pão e perde a fome da água. Ou seja, ela perde a fome da palavra e do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Assim estava Elias. Elias comeu um pouquinho, voltou a dormir. O anjo vai lá e diz: acorda aí, bobão. Olha o pãozinho aqui. Está quentinho. Pão quente é uma delícia, é ou não é, irmão? Jesus amado. Você chegar numa casa onde fizeram um pão. Qual é a irmã que faz pão de casa aí? Qual é a irmã? Está me devendo pão de casa, irmã. Não mandei levantar a mão. Brincadeira. Mas pão de casa é uma delícia, né, irmão? Você chega lá na frente da casa da pessoa, você já... Ai, fizeram pão. O cacetinho quentinho é gostoso, né? Mas até do mercado ali é gostoso. Você chega, recém fizeram aquele cacetinho, né? Mas um pãozinho em casa ainda. Agora imagina o pão preparado pela mão de Deus. Eita glória. O pão está quentinho, a água está fresquinha. Escute isso, irmão. O pão está quentinho, a água está fresquinha. Irmãos, nessa noite o pão está quentinho. A palavra está descendo do céu aqui para você. É Deus que está falando contigo. O pão está quentinho. Come ele, come ele, come ele. Porque o pão está quentinho. O teu caminho ainda é longo. O pão estava quentinho. A água estava fresquinha. Mas Elias perdeu a fome. Perdeu a sede. Ei, essa é a pior coisa que pode acontecer com você. Rogo a Deus que você não perca a sua fome, que você não perca a sua sede, mas que você tenha fome, que você tenha sede pelas coisas de Deus, que você tenha fome de ouvir a palavra, que você tenha sede da presença do Espírito Santo. Quem pode aplaudir ele bem forte nessa noite? Irmão, deixa eu falar. Posso falar sim ou não? Existem irmãos que estão chorando porque não pode vir na igreja. Porque são idosos, porque têm morbidades, porque tem idosos em casa, criança. Tem irmãos que estão chorando, dizendo: meu Deus, que vontade de ir na casa de Deus. Mas deixa eu dizer, tem gente que está dando graças a Deus. Tem gente que está dando graças a Deus. Perderam a fome, perderam a sede, porque chegaram no limite. Mas quando você chega no limite, como chegou a Elias. Elias está no limite, porque foram lá e deram uma má notícia, sim ou não? Disseram: olha, continua tudo como estava. Jezabel está no poder, Jezabel que está mandando, Jezabel vai te matar. A má notícia chegou, continua tudo como está. Mas quando Elias está no limite, o anjo do Senhor foi Elias. Porque da mesma forma como o inferno envia suas más notícias, o céu, aleluia, levante a mão ao céu, porque eu estou profetizando sobre a tua vida. Da mesma forma, e ainda maior, mais superior e mais forte, como o inferno envia suas más notícias, do céu virá boas notícias para você, para fazer você entender que você não está sozinho. Você pode estar debaixo da árvore deitado, pedindo a morte, desanimado, e Deus vai enviar ali o anjo para te mostrar que você não está sozinho. Elias no limite, físico, emocional e espiritual. Mas Deus enviou o seu mensageiro. Vem boas notícias para a sua vida em nome de Jesus.
Eu profetizo, vem boas notícias para a sua vida em nome de Jesus. O anjo do Senhor está ali com Elias. Pão, ei, aleluia. O pão está quentinho. A água está fresquinha. E o anjo diz: Elias, come e bebe, porque ainda é longo o teu caminho. Ei, você não está sozinho no teu caminho não, irmão. Você não está sozinho na tua jornada não. Você não está sozinho no teu deserto não. Você não está sozinho no teu vale não. Deus está te sustentando. A Bíblia diz que Elias então levantou, comeu e voltou às suas forças. E Elias andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, porque Deus lhe sustentou. Pega a mão, coloca sobre a sua cabeça, fecha os seus olhos. O louvor pode vir. Eu profetizo. Pode ser longo o teu caminho, pode ser difícil o teu caminho, pode ser longa a tua jornada, mas como Deus enviou a boa notícia e sustentou Elias naquela caminhada, eu estou profetizando que o Senhor do céu vai enviar a boa notícia e Ele vai te sustentar também nessa caminhada. Talvez você chegou nos seus limites. Talvez você chegou hoje aqui cansado. Talvez você chegou aqui cansada. Talvez você chegou aqui no limite emocional, físico, espiritual. Mas nessa noite o Senhor vai renovar as tuas forças. Como o Senhor renovou as forças de Elias, o Senhor vai renovar as tuas forças. Ei, você estava desanimado para trabalhar, você vai voltar a trabalhar com o teu ânimo. Você estava desanimado pelas tuas lutas, você vai se reanimar hoje e não vai desistir do que Deus tem para a sua vida. Ei, Deus te trouxe aqui para te reanimar, Elias. Come e bebe, porque é longo o teu caminho. Escute, o pão está quentinho, a água está fresca. Deus vai te sustentar na tua jornada. Fique de pé onde você está, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Fique de pé onde você está. Aleluia. Onde estão os Elias dessa noite? Onde estão aqueles que querem dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Eu reconheço que canso, eu reconheço que às vezes eu chego no meu limite.